Neste momento, vamos relaxar a nossa mente, rogar a presença do nosso anjo guardião, dos nossos espíritos amigos, protetores, para que eles venham em nosso auxílio, para que eles nos dê a oportunidade de aprendizado, de crescimento e evolução na doutrina espírita, que possamos a cada dia mais aprender e pôr em prática todos os ensinamentos recebidos para a nossa evolução, para o cumprimento da nossa meta, do nosso planejamento aqui na Terra. E rogamos que os espíritos amigos e protetores se façam presente e nos auxiliem em mais um dia de estudo. Que assim seja. Subjugação corpórea. Nós podemos encontrar a subjugação corpórea no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, quando fala da obsessão. Quando eu disse que Kardec, ele vem com a sua mensagem assim, clara, simples, para que a gente possa entender com muita facilidade. E quando ele fala da subjugação corpórea, que ele inicia esse programa, ele vem falar sobre a incorporação. Ou seja, a incorporação não é que o espírito adentra, incorpora o nosso corpo. Isso daí é uma imagem quando os médiuns videntes veem um espírito próximo ao médium, dá-se essa impressão que ele está dentro, ali, colado, como se estivesse ali. E nós sabemos que isso não acontece. Por quê? Porque essa incorporação, ou a psicofonia, colocada de uma forma mais atual, o espírito não adentra o nosso corpo. Por que ele não adentra? Porque ele se aproxima de nós. Ele vai se aproximando lentamente, ou às vezes, dependendo da condição perispiritual ou espiritual do espírito, ele se aproxima de uma forma mais agressiva, mas de uma forma ostensiva. E essa energia que ele traz toca o nosso perispírito. Ao tocar o nosso perispírito, o médium sente o fluido, sente a energia do espírito. Se ele é um espírito bom, calmo, sereno, amoroso, nós vamos sentir essa vibração de amor, essa vibração suave, tranquila. Quando ele nos toca ou nos abraça, nós sentimos essa energia calma, serena também. Da mesma forma, quando alguém que nos ama nos toca. Mas para o espírito, já que nos odeia, que nos quer causar danos, que tem raiva, a sua energia é densa, é pesada. Ele traz a tristeza dele, a angústia. E nós, pela nossa sensibilidade mediúnica, por ele tocar o nosso perispírito, nós sentimos essa energia. E ele, ao se aproximar de nós, esse espírito dessa ordem mais densa, é como se ele retirasse essa energia de nós. Como se ele precisasse daquele fluido. E o médium, por sua vez, tem que estar preparado para socorrer esses espíritos.
E não deixar que o espírito tome e faça o que ele quiser. Não. A disciplina do médium, seja ele espírita, seja do candomblé, seja da umbanda, seja qualquer. A disciplina é importante para que não haja um desgaste no médium. Por isso, o médium tem que estudar. O médium não pode ficar só no ouvir. Ouvir é tão bom, mas quando nós pegamos um livro, quando nós pegamos o livro dos médiuns e começamos a estudar, a refletir sobre cada orientação, quando nós pegamos o livro dos Espíritos, quando nós pegamos a Gênese, o Evangelho, o céu e o inferno, nós começamos a aprender. Está ali, adquirindo conhecimento. O conhecimento te liberta. O conhecimento te dá força. O conhecimento tira o teu medo. E isso faz com que a gente possa dominar o mau espírito. O espírito agressor, o obsessor, o rival, o adversário, aquele que quer nos atingir. Por isso que é necessário que o médium se prepare. E quando nós não estamos preparados para isso, nós precisamos de uma terceira pessoa, daquele que vem evangelizar, doutrinar, esclarecer o espírito. Porque quando o médium não tem o controle do espírito, não sabe refazer, transformar o fluido que ali está sendo ele envolvido por aquele obsessor, por aquela subjugação daquele espírito, é necessário uma terceira pessoa que vem e que doa o seu ectoplasma. Ele tem moral suficiente para auxiliar. Porque se ele não tiver uma moral suficiente, ele está na mesma posição que o espírito obsessor. Se é um médium bom, digno, que ama, nós sabemos que todos nós temos defeitos. Quem não os tem, atire a primeira pedra. Mas a gente luta contra as nossas imperfeições. Nós nos colocamos em condições de ajudar o outro, de socorrer os nossos irmãos em espírito, porque eles são nossos irmãos. Por isso a necessidade do médium se preparar, do médium estudar, do médium se esclarecer. Por isso que é necessário que você tire suas dúvidas, pergunte. Não importa se as suas perguntas, às vezes, você acha que é muito simples, mas às vezes a sua pergunta vai esclarecer a dúvida do outro. Então, o médium, ele tem que esclarecer. E para isso, o que é necessário quando o doutrinador ali está? Ele usa os fluidos dele, o fluido vital dele. Quando o médium fica ali na passividade, não ata e não desata, o médium, aquele que vai ali evangelizar, que vai esclarecer, que vai doutrinar, porque nós não doutrinamos ninguém, nós esclarecemos. Nós usamos os nossos fluidos, rogamos à espiritualidade maior que traga o fluido curador. E é por meio do magnetismo e pela sua própria vontade, seja do médium ou daquele que está nos auxiliando, esclarecendo, nos dando o amparo,
Porque se isso não acontece, nós perderemos energia, ficaremos desgastados. O médium, ele tem que se fortalecer. Por isso a necessidade de quando você vá à casa espírita, vá ao seu trabalho mediúnico, você se prepare. É de muita responsabilidade. E quando nós não temos esse preparo, outro tem que nos auxiliar. Então, na falta daquele que pode nos ajudar, daquele que está ali envolvido por aquele espírito, é necessário que venha um outro com ascendência moral, uma pessoa moralmente superior, em poder fluídico e físico. Porque não adianta só pegar as energias fluídicas e eu estar doente. Eu tenho que unir as energias cósmicas, as energias ectoplasmáticas, junto com o meu fluido vital, onde eu vou doar, onde eu vou auxiliar, onde eu vou amparar. Porque o espírito, ele precisa desta luz, que é esse fluido que o envolve. A alma, após a morte, ela se manifesta, ela busca o socorro, ela quer o socorro, ou ela quer acabar com o outro. Existe um meio, é se aproximar daquele que ali está, para auxiliar, para socorrer. E nós, médios, temos que estarmos preparados para socorrer os nossos familiares, os nossos entes queridos, aqueles que morreram de Covid, de câncer, de AIDS, que se suicidaram, não importa. Nós temos um meio. Nós podemos transformar, mudar os fluidos vitais de cada companheiro, de cada irmão, nas suas necessidades. Nós podemos responder às perguntas desses espíritos. Ele quer saber onde ele está, por que ele está ali. E nós podemos conversar com esses espíritos. Nós podemos mostrar toda a vida dele. Nós podemos tirar dele toda a ignorância, a incapacidade de ver. Nós podemos mostrar que a vida continua. A necessidade dele saber que ele está vivo, que ali ele pode mudar a sua posição. E ele vem através dos meios, através da audição, porque nós podemos ouvir, nós podemos ver, nós podemos sentir. Eles podem movimentar objetos à nossa volta. Então, eles se manifestam através de nós. Seja um espírito mau, seja um espírito indolente, seja um brincalhão, seja quem for, nós temos que estar realmente em condições de auxiliá-los, de ampará-los, de socorrê-los, levá-los às colônias espirituais, para que eles adquiram conhecimento, para que eles saiam daquela penumbra, para que eles saiam daquela dor, daquela situação. O médium, ele tem como fazer. Ele pode e ele deve auxiliar. Médium, você não precisa ter medo. Muitas vezes nós ouvimos pessoas dizer: eu não sinto os meus protetores. Eu não sinto o meu anjo da guarda. Chame, evoque. Quem sabe no passado, pelo medo, pela falta de conhecimento, você renegou. Chame, evoque, peça perdão. E hoje, através do conhecimento, você pode trazê-los próximo de você, mas depende de você.
As manifestações não podem ocorrer sem a ação e o desejo e a vontade dos espíritos. Lembre-se que o canal, que a nossa telefonia, ou a nossa internet, ou os nossos meios de comunicação, não são daqui do planeta, daqui do mundo terreno para o mundo espiritual. Vem de lá do mundo espiritual para cá. Deus permite. Espíritos que têm condições, que são espíritos responsáveis, mantém esses espíritos na medida em que eles são merecedores e precisam passar pela ação mediúnica, sentir, renovar-se, esclarecer-se. É Deus que permite. E os espíritos não vão aparecer como ETs, de forma alguma, gente. Vão aparecer na forma humana. Seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, sua madrinha, aqueles a quem amam, que está na espiritualidade, não vai aparecer diferentemente, não. Vai aparecer igualzinho, como você os conhecia. Sua mãe, seu pai, vai aparecer igualzinho. Que bênção você vê-los, reconhecê-los, conversar com eles, auxiliá-los, ampará-los. Todos aqueles que acabam de deixar a vida saem daqui perturbados, levam a perturbação daquele momento do desencarne, pelos fluidos ambientais, pela família que ali fica em volta daquele doente, ele quer se libertar e alguém segura ele. Alguém quer se libertar e alguém segura ele. A perturbação. E para eles é uma confusão. Tudo fica confuso, tudo fica perturbado. Por isso que a morte ela tem que ser levada de uma forma natural. Da mesma forma como a gente recebe com alegria, com felicidade, aquele que está voltando a reencarnar na nossa família, os nossos filhos, nossos netos, os nossos entes queridos voltando, nascendo, mas eles estão presos ao corpo de carne. Mas na medida em que o nosso familiar, o nosso ente querido, aquele que nós amamos, está retornando à espiritualidade, ele está se libertando. Ele não vai pagar mais imposto, vai pagar água, luz, telefone. Não vai precisar comprar comida. É isso daí. Então, nós temos que compreender isso. E auxiliar aqueles que estão retornando à espiritualidade para que eles saiam daqui, libertem-se deste corpo e não leve a confusão, não leve a dor, não leve a discórdia, não leve os ressentimentos. Porque eles, ao partirem daqui, veem o próprio corpo. E é necessário que eles vejam esse corpo perfeito. Eles podem ver o corpo mutilado, mas nós, familiares, nós, médios, vamos auxiliá-los, refazê-los, porque eles só estão vendo aquilo que eles viam no corpo físico. Porque o perispírito não é defeituoso, não é mutilado. Vamos refazer esses perispíritos. Vamos transformar esses perispíritos. Vamos trazer as energias vitais para esses perispíritos. Porque os nossos entes queridos, ao sair daqui, na espiritualidade, eles vão viver as lembranças. Vão lembrar dos entes queridos, vão lembrar dos filhos, dos netos. E nós vamos auxiliá-los, vamos ampará-los. E lembrar a eles, lembrar a nós. A alma jamais se separa do seu perispírito.
Então, ele pode mudar, ele pode se transformar, ele pode crescer, ele pode adquirir conhecimento. Importante isso para todos nós. Sempre que socorrermos os nossos filhos, os nossos netos, os cônjuges e familiares, aqueles que se revoltam, vamos auxiliá-los. Haverá revolta? Sim, mas vamos ampará-los. São os nossos obsessores? Sim, não, não importa. Vamos auxiliá-los. Vamos levá-los à consolação, à regeneração, à redenção, à lama astral. Vamos higienizá-lo, vamos mudar o padrão vibratório deles. A necessidade nossa de nós crescermos. É importante isso, que a gente tenha essa consciência. E não adianta você, com o seu obsessor, com aquele que está te subjugando, aquele que está te fascinando, você usar palavras ásperas. Você tem que ser exigente, mas não ásperas. Não xingar, não entrar no mesmo nível deles. Nós temos que auxiliar, porque eles estão envoltos naquele fluido denso. E depende de nós ampará-los, não machucá-los, tirar a revolta, tirar a dor, tirar a raiva, tirar o desamor, tirar as intrigas, refazer esses nossos irmãos, reconquistá-los. Isso é muito importante. Porque se o meu obsessor veio e está me atingindo no meu ponto fraco, eu vou auxiliá-lo. Eu vou ver quem é ele. O que nós fizemos juntos. E eu garanto que eu vou descobrir que ele foi um ente querido, um amigo, um irmão. Então eu vou amá-lo. Eu vou envolvê-lo. Eu vou socorrê-lo como se fosse um filho, como se fosse um irmão, como se fosse meu pai, como se fosse minha mãe. É isso que nós temos que fazer. Somos todos trabalhadores dessa grande seara do Cristo. Vamos transformar, amparar, socorrer todos esses nossos irmãos. Vamos aliviá-los. Vamos socorrer e encaminhá-los às colônias espirituais, aos parques de evangelizações, aos educandários. Vamos formar a nossa colônia familiar e levar esses entes queridos para lá, para que eles possam se preparar, possam estudar, possam receber os tratamentos necessários nos prontos-socorros, nos hospitais, possam estudar, possam voltar até a vir trabalhar conosco, se assim Deus o permitir, que eles possam se preparar para reencarnar. Tudo depende de nós. Hoje nós temos a consciência de que o nosso obsessor, aquele que nos subjuga, que nos fascina, aquele que bate a nossa porta, que nos intui a fazer coisas erradas, que nos traz medo, pavor, insegurança, depressão, nós podemos auxiliá-los e levá-los, ajudá-los, ampará-los. Deus, na sua infinita misericórdia, nos proporcionou essa oportunidade. Sejamos nós esse grande trabalhador. A confiança é algo que devemos entregar a muitos poucos na vida e a nossa independência a ninguém. Vamos confiar em Deus, no grande mestre Jesus. Vamos confiar no nosso anjo guardião. Vamos confiar naqueles que estão ao nosso lado, que vivenciam ao nosso lado, lado a lado.
Somos nós que temos que buscar a nossa própria independência, a nossa vida. Que sejamos fortes diante das provas, que sejamos fortes diante dos embates da vida, que sejamos fortes diante do desencarne, como nós somos fortes diante do reencarne. Nós nos preparamos tanto para reencarnar. Sabíamos o que tínhamos que passar. Trilhamos, às vezes, caminhos errados. Pisamos em espinhos, em víboras, mas também encontramos flores no nosso caminho. Encontramos perfume, encontramos pessoas boas, amigas, verdadeiras e verdadeiros amigos. Sejamos nós todos fortes diante da nossa jornada, do nosso projeto reencarnatório. Que Deus possa nos abençoar, possa nos iluminar, nos amparar e nos fortalecer a cada instante de nossas vidas.